Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja o que for para vocês, sempre bom para vocês. Estamos no Otanistão, estamos em Paris e aqui é tarde. Sol, olhando para cima na minha claraboia, sol. Não é sempre, desde que eu cheguei aqui está um horror. Eu voltei da Ásia, estou no Otanistão, trancado em casa, literalmente, trabalhando o tempo todo. Bom, a nossa conversa hoje vai ser complexa. Nas minhas notas, eu tentei resumir ao máximo a principal hipótese de trabalho para o que está acontecendo e para o que vai acontecer nos próximos dias, semanas, meses, inclusive o ano que vem. Então, vocês podem considerar a conversa de hoje como colocando um mapa do que vai acontecer daqui para frente. E tem café. E esse café é muito especial. O que vocês estão vendo é a minha caneca do Donbass. De Donetsk. Ela veio de Donetsk comigo há 8 anos atrás. Você não acha em lugar nenhum. Nem em Moscou você acha essa caneca. Essa caneca é feita em Donetsk e ela só é vendida em Donetsk. E o café que está dentro é uma mistura do meu fornecedor aqui, que é um espetáculo. É Etíope, Yunnan, norte da Tailândia, Indonésia. É maravilhoso. Hoje não é café brasileiro. Onde eu estava na Tailândia antes, do lado da minha casa, tem uma coffee shop sensacional, onde tinha café brasileiro também. Tinha café de pelo menos 12 ou 13 destinações, inclusive café do Brasil. Café Santos do Brasil eles tinham, olha que fantástico. Mas esse aqui é fundamentalmente etíope, que daqui a 2 meses, não se esqueçam, membro do BRICS 11. Então, saúde. Bom, agora vai começar a barra pesada mesmo. Eu vou tentar resumir para vocês, ao máximo, talvez na primeira parte da nossa conversa, o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora é um processo que começou em fevereiro do ano passado, com a operação militar especial lançada pela Rússia na Ucrânia, nas terras russófonas ocupadas pelos ucranianos e ameaçadas de um extermínio em massa, é o fim da hegemonia do Ocidente. O que, do ponto de vista das elites ocidentais atlanticistas, é, além de anátema, é um anátema de uma qualificação de Via Láctea, inclusive. A minha caixa está enlouquecendo e fica apitando aqui, né? É alucinante, né? Bom, então, esse fim da hegemonia do Ocidente agora, com o dilúvio de Al-Aqsa, que começou há um mês, no dia 7 de outubro, ele agora é um acelerador literalmente um acelerador de partículas. O que está acontecendo é uma aceleração de partículas. Porque essas duas guerras, a guerra por procuração na Ucrânia, contra a Rússia, contra a Europa e contra a China em diversas gradações, e agora o genocídio em escala praticamente industrial, com depuração étnica em Gaza, que está horrorizando literalmente o planeta inteiro que tem consciência, e isso é, como vocês sabem, a graus de consciência, inclusive aqui no Otanistão, reduzidos. Mas o grau de consciência é no sul global, é no planeta inteiro, que está vendo todo dia um genocídio nas TVs e nos seus smartphones em tempo real. E um genocídio que poderia ter sido impedido desde o início por quem manda, na verdade, naquele porta-aviões no oeste da Ásia, a Casa Branca, os Estados Unidos, e não foi. Ou seja, cada criança em Gaza morta a cada 10 minutos, e agora talvez até em menos de 10 minutos,
A última estatística que a gente tem é que entre mulheres e crianças, mais do que 2, 3, 4, 5 a cada 10 minutos. Juntando 70% das mais de 10 mil vítimas do genocídio até agora são mulheres e crianças. Então, isso é o que o planeta inteiro está vendo. O problema para praticamente todo mundo no sul global é colocar isso no contexto geral e no contexto amplo das guerras eternas e quem quer essas guerras eternas. E aí a gente entra numa história muito mais complicada, porque não é apenas Estados Unidos e Israel. Não é apenas o rabo abanando o cachorro abanando o rabo, entrecruzados, onde muitas vezes você nem sabe quem é o cachorro mais. Quem domina este cachorro é quem nunca aparece. É o que a gente pode qualificar como uma oligarquia global. Uma extremamente rarefeita oligarquia, sobretudo atlanticista, fundamentalmente americana, porém com vários nós na Europa, no Canadá, no Japão também. E, para eles, o interesse principal dessa oligarquia, manipulando justamente estados nacionais com ou mais soberania, potentes como o Império em declínio, ou meros vassalos, como no caso Israel, e outros vassalos ainda menores, como, por exemplo, a maior parte dos regimes árabes no Golfo Pérsico e no GCC, Gulf Cooperation Council. O objetivo principal dessa oligarquia, dessa rarefeita elite de business que manipula políticos, políticos são meros mensageiros desses detentores de poder real, econômico, bancário, financeiro, especialmente. O conceito de guerras eternas está na base, no fundamento de como eles exercem a sua dominação, eu não diria não mais planetária, mas em boa parte do planeta, porque o que a Rússia e a China fizeram nos últimos anos é quebrar esse paradigma completamente. A gente vai chegar nisso daqui a pouco. Então, o que está acontecendo agora, considerando que o projeto Ucrânia degringolou completamente e eles estão chegando ao ponto de serem obrigados a admitir o fracasso absoluto do projeto Ucrânia, e o melhor índice desse desespero são as matérias que começam a surgir na mídia americana, onde aquele ator de camisa suada verde em Kiev não é mais um herói internacional. E isso mudou especialmente nas últimas semanas, e não por acaso em direta coordenação com o que está acontecendo depois do dilúvio de Al-Aqsa nesse último mês. Porque tudo isso está interligado. E é isso que é muito difícil para a maior parte do sul global, para não falar aqui do norte global, onde ninguém faz essa conexão, mas do sul global, quem está querendo conectar os pontos nos is geopolíticos pelo mundo, não consegue fazer. A degradação do projeto Ucrânia avança em absoluto paralelo com o que está acontecendo na Palestina. Tem um pré-dilúvio de Al-Qaeda fundamental, que é o que aconteceu no dia 20 de setembro. Está no website da Casa Branca. Vocês podem ir lá e ver, inclusive, o relato oficial da Casa Branca. Eu coloquei isso no meu Twitter, no meu VK e no meu Telegram. O link direto. Foi um encontro face a face do boneco de pano na Casa Branca, Joe Biden e Bibi Netanyahu. Onde, claro, isso jamais vai ser admitido oficialmente,
mas é mais do que evidente de que a luz verde para fazer qualquer coisa que Netanyahu quisesse em Gaza foi dada diretamente por aqueles que controlam o boneco de pano na Casa Branca. Ele não consegue controlar nem a sua ida ao banheiro. Isso vocês todos sabem, eu não tenho que repetir. Agora, esse encontro dia 20 de setembro na Casa Branca foi super importante, porque, basicamente, Netanyahu conseguiu convencer aqueles que controlam o boneco de pano, porque ele já tinha uma informação precária da sua inteligência sobre o que poderia estar para acontecer em Gaza, e isso vindo da inteligência egípcia, entre outros, e de fontes laterais interceptadas pelos israelenses. Essa ideia de que os israelenses têm uma inteligência perfeita, mesmo no domínio deles, não é isso. Mas eles têm alguns informantes muito bem pagos que podem passar pelo menos informações laterais para ele. É o que eles tinham. Eles não sabiam da extensão e da sofisticação da operação dilúvio de Al-Aqsa. Mas os egípcios, que têm informantes locais, que estão em Gaza e que falam o dialeto árabe de Gaza, super importante, e estão muito bem infiltrados, já sabiam. E eles já tinham avisado os seus contrapartes em Israel que, não, isso não é nada importante, etc. E tal. Bom, ou seja, Netanyahu, dia 20 de setembro, ele já tinha essa informação. Então ele conseguiu convencer o que a gente chama de combo Biden, quem está em volta do boneco de pano e que toma as decisões e depois suspira no ponto para ele falar seja o que for, ele conversou, ok, você me dá a carta verde para fazer o que eu quiser? Sim. Mesmo não sabendo o que seria. Porque Netanyahu conseguiu vender para os americanos, lá mesmo, na boca do leão, dentro do salão oval da Casa Branca, olha, tem um problema sério para nós e para vocês que a gente pode resolver, não só para nós, como para vocês também. Nosso problema é Gaza. A gente quer uma solução final para Gaza. Vocês estão pedindo para a gente não ir muito pesado. Tá bom, nós vamos fazer o possível para não ir muito pesado. Mas o que mais nos interessa, na verdade, é o gás descoberto offshore de Gaza. E quando vocês veem o que aconteceu nesses últimos dias, é só vocês irem ao mapa e verem exatamente o que está acontecendo no mapa nesses últimos dias. Israel não é confirmado totalmente, mas Israel, as forças, a Israel IDF, Israel Defense Forces, eles dizem que eles cortaram Gaza ao meio. Isolaram o norte do sul, o norte que está sendo completamente devastado. A linha de demarcação entre o norte e o sul, segundo os israelenses, não confirmado, por exemplo, por cartógrafos russos. Eles dizem que há escaramuças em diversos pontos no norte de Gaza e nessa linha de divisão entre o norte de Gaza e o sul de Gaza. Mas assumindo que eles cortaram Gaza em dois, isso é praticamente certo, a linha divisória de norte de Gaza para sul de Gaza, ela vai diretamente no ponto X que delimita as reservas de gás descobertas na faixa de Gaza, que estão, adivinha aonde? Ao norte de Gaza. Ou seja, qual é a agenda fundamental dos israelenses em cortar Gaza em dois? E devastar o norte, que mais tarde pode ser deixado como uma zona devastada, pode ser populado por colonos árabes, pode haver uma solução que está sendo vendida à comunidade internacional, entre aspas, de que pode ser administrada por uma força da ONU, seja qual for, não vai ser mais território soberano de Gaza, vai ser basicamente um território controlado pelos israelenses, e o principal, as reservas de gás descobertas no offshore de Gaza vão ser incorporadas ilegalmente a Israel. Então, isso resolve o problema israelense em dois vetores ao mesmo tempo. Um prenúncio de uma solução final de expulsão dos habitantes, pelo menos do norte de Gaza para o sul,
Depois, a segunda parte, que seria a expulsão de todos para o Egito ou a Jordânia, isso não vai acontecer porque o Egito ou a Jordânia e o mundo árabe inteiro vai lutar aí por isso, para que isso não aconteça. Mas o objetivo geoeconômico de Israel seria atingido com isso. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista dos americanos, e é isso que Netanyahu vendeu na Casa Branca, a gente libera o terreno para o que vocês, americanos, querem fazer e que estão promovendo já desde o último G7, e o último G20, e o último G, seja qual for. Na verdade, é o G1, na cabeça dos americanos, que é o que a gente chama de IMEC. Eles chamam de IMEC, que é o corredor econômico Israel, Oriente Médio, Índia, Europa. A denominação oficial disso é IMEC. Vocês podem interpretar como que Israel não está. Eles colocaram Índia, Europa, Middle East corredor. Mas, na verdade, o principal é que esse corredor une Israel na história. Então, basicamente é Israel, a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Europa e Índia. E adivinha qual é o papel de Israel fundamental nesse corredor econômico, inventado pelos americanos como uma espécie de resposta às rotas da seda chinesas? É facilitar o papel de Israel como produtor de energia e vender, especialmente o gás, não só o gás israelense, mas o gás roubado de Gaza, para o mercado europeu. Então, essa coabitação das necessidades geoeconômicas dos israelenses e dos americanos ficou muito clara nesse encontro na Casa Branca do dia 20 de setembro, que desapareceu completamente de toda a mídia ocidental, inclusive da mídia americana. É claro, você tem que ir lá escavar e lembrar que os dois se encontraram, que tudo o que aconteceu depois já tinha sido combinado antes. E isso explica o apoio irrestrito, total, intergaláctico, na verdade, da administração do combo, entre aspas, Biden, ao extermínio, depuração étnica e genocídio de massa em ação em Gaza, na frente de todo o sul global. Em todos os telefones portáteis do sul global você pode ver um genocídio em andamento. Isso é um fato único na história e especialmente na história contemporânea. Bom, então esse é o prolegômeno principal desse entroncamento das guerras eternas, que é, ao mesmo tempo que o projeto Ucrânia está emborcando, o projeto Israel anti-Palestina é reavivado. Bom, aí tem uma coisa super importante que isso nos leva ao âmago do que é geopolítica hoje. O principal tema de geopolítica não tem nada a ver com populações civis, não tem nada a ver com esforços humanitários e não tem nada a ver com gente, people, nós, seres humanos. Não. Tem dois vetores que determinam tudo: recursos naturais e mercados. É frio, calculista e direto ao ponto. Geopolítica gira em torno de tudo isso. Quem controla riquezas naturais, quem controla mercados e, em decorrência, quem vai subjugar latitudes inteiras, que não têm soberania porque elas estão subordinadas a esse controle pelas grandes potências de recursos naturais e mercados. Muito importante, porque isso nos leva ao papel de Israel nessa história toda. Israel, basicamente, foi montado desde o início para crepitar um fogo eterno no oeste da Ásia. Muitos de vocês devem saber que, no meu caso, em vários analistas, a gente não usa há muito tempo a expressão Oriente Médio, que é uma expressão eurocêntrica, orientalista, e não tem nada a ver. A expressão correta para definir essa área do planeta é
oeste da Ásia ou, no caso específico, sudoeste da Ásia. Então, Israel, que está no sudoeste da Ásia, a criação de Israel desde o início, que, como vocês sabem, não é uma criação de povos judeus originários, é uma criação de imigrantes judeus europeus, que nunca viveram antes em Israel, ou em terras de Israel, para basicamente botar fogo em em toda essa região, que é exatamente o que tem acontecido desde a criação do Estado de Israel, muito pior depois de 67, e especialmente nos últimos anos, com o recrudescimento do zionismo exacerbado, fora de controle, racista e de maníacos genocidas, que é o que a gente está vendo todo dia na nossa frente, chegou a um ponto de explosão e um ponto de que está totalmente fora de controle. Inclusive fora de controle dos que o criaram, né? Bom, as oligarquias, a única coisa que lhes interessa, basicamente, é a continuação dessas guerras eternas. As guerras eternas, neste milênio, pelo menos, que nós temos acompanhado em detalhe, no meu caso, que eu acompanhei por dentro, trabalhando por dentro, antes, durante e depois, especialmente Afeganistão e Iraque. Mas as guerras eternas não foram só Afeganistão e Iraque. Foram guerras de destruição absoluta, como no caso da Líbia, onde a OTAN, para rememorar o grande Tácito, instaurou uma devastação absoluta e depois nem conseguiu chamar de paz, para relembrar a citação direta do Tácito. Continuou um caos absoluto, ou seja, eles criaram a destruição absoluta de um país africano viável e desenvolvido, instauraram o caos absoluto, devastação, e deixaram o caos que continua reinando até hoje. E a guerra, especialmente a guerra por procuração na Síria, onde, não se esqueçam, 1/3 do território soberano sírio ainda é ocupado pelos americanos diretamente e por procuração, incluindo roubo de petróleo sírio praticamente todo dia. Então, são as guerras diretas, são as guerras indiretas. No caso do Obama, vocês devem lembrar muito bem que Obama, que na época da sua eleição, e isso muitos de nós lembramos, no meu caso eu lembro muito bem porque eu acompanhei a história, eu estava lá, eu vivia nos Estados Unidos em 2008 e início de 2009. Eu acompanhei toda a campanha do Obama e eu lembro perfeitamente de todo mundo estava iludido que Obama ia ser algo diferente do horror do regime Cheney que veio antes. Não, o Obama tinha 7 guerras em andamento praticamente desde o início da primeira administração, no início de 2009. Diretas e indiretas. E, no caso da Síria, teria sido direta, pela primeira vez, uma intervenção do Lavrov, quando Obama estava a ponto de bombardear a Síria e colocar os Estados Unidos diretamente em guerra na Síria, foi uma intervenção do Ministério das Relações Exteriores russo, evidentemente, diretamente lá de cima do Kremlin, que preveniu praticamente no último minuto que uma guerra por procuração virasse uma guerra direta. E depois, evidentemente, tudo começou a ruir quando a Rússia diretamente se envolveu na Síria com a Força Aérea Russa e com a base em Latakia naval, e os americanos simplesmente não poderiam mais fazer o seu plano original, que era basicamente destruir a Síria. Bom, nossa, e a gente está avançando e eu ainda... Oh, my God. Bom, ok. As guerras eternas só facilitam essa conjunção da oligarquia em 2 vetores. Elas facilitam o tráfico de armas em altíssimo nível para o complexo industrial militar, especialmente americano, mas também atlanticista, e, claro, do ponto de vista do poder hegemônico, a venda de proteção, entre aspas. E proteção, eu digo no sentido mafioso, diretamente. Os Estados Unidos vendem proteção como a máfia vende proteção.
Os Estados Unidos estão sempre dizendo para os seus vassalos, que bonitinho esse negócio que tem aí. Pena se alguma coisa aconteceu, se alguém quebrar esse lindo vaso que você tem na mesa. Então, olha aqui, você paga para a gente a proteção e nada vai acontecer com o seu vaso, e o seu vaso não vai ser quebrado. É assim que funciona brutalmente o sistema internacional baseado, a ordem internacional baseada em regras definida pelos próprios americanos. Bom, o problema é que o que está acontecendo agora, como a gente aludiu no início da nossa conversa, é que a Rússia e a China quebraram esse paradigma completamente, especialmente desde o início da operação militar especial em fevereiro do ano passado. Como eles quebraram? No caso da Rússia, entrando em guerra diretamente contra a OTAN inteira e não só batendo na OTAN inteira, como desmilitarizando a OTAN inteira e vencendo a OTAN inteira no terreno que é o que a gente chama de país 404. É o país que vocês daqui a pouco não vão mais achar em nenhuma pesquisa, porque ele está a ponto de ser exterminado do mapa ou desaparecer do mapa, literalmente, inclusive fisicamente, entre mortos e feridos e gerações inteiras dizimadas. E a Rússia, claro, do ponto de vista geoeconômico, deu a volta completamente em toda a guerra híbrida de última geração lançada pelos Estados Unidos e pelos europeus contra o Sul, e a Rússia deu a volta por cima, passou por cima, e o blowback agora atinge o Ocidente. Enquanto isso, a China, do seu lado, diplomaticamente, estava fazendo o quê? Estava atraindo o oeste da Ásia para a China. De todas as maneiras que vocês possam imaginar, mas especialmente geoeconomicamente. Ou seja, as novas rotas da seda, como elas vão intercalar no oeste da Ásia inteiro. O grande golpe diplomático que foi iniciado pelos russos e foi completado pelos chineses, que é a reaproximação do Irã com a Arábia Saudita, e a cereja nesse bolo extraordinário geopolítico, que é a expansão dos BRICS. Não se esqueçam, timing. Timing é tudo em geopolítica. O que vai acontecer daqui a menos de 2 meses? BRICS 11. Quem são membros dos BRICS 11, entre outros? Fundamentais. Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos. Quem são esses três? 3 dos maiores produtores mundiais de energia. E aí o desespero dessas elites oligárquicas globais chega ao paroxismo, porque eles sabem que eles têm pouquíssimo tempo para, antes de que os BRICS 11 entrem no terreno, a partir de 1º de janeiro de 2024, eles têm que fazer alguma coisa para tentar revirar o jogo. E o que eles estão fazendo? Eles estão usando Israel e eles estão usando uma guerra no Oriente Médio para desestabilizar o Oriente Médio inteiro. E isso vai ter repercussões negativas para todos, inclusive os 3 novos membros dos BRICS, Arábia Saudita e Emirados Árabes, e especialmente Irã, que está sendo, do ponto de vista de várias elites americanas no complexo industrial militar, no Pentágono, Departamento de Estado, CIA, etc., a narrativa é de que o Irã está envolvido em tudo que está acontecendo na Palestina e que mais cedo ou mais tarde os Estados Unidos vão ter que atacar o Irã. Isso faz parte da nova narrativa retrabalhada. Bom, estão me dizendo que falta menos de 10 minutos. Nossa, o negócio está ficando ainda mais pesado do que já era. E eu cheguei só na metade do que eu estava falando. Rússia e China quebrando o paradigma. Isso é super importante. Porque o que significa paz no Oriente Médio? Que é exatamente no que estão trabalhando Rússia e China nesses últimos 2 anos, praticamente sem parar. Isso significa não só trazer 3 dos personagens principais, e aí se a gente coloca o Egito também como membro dos BRICS 11,
4 dos personagens principais em toda essa região, norte da África, Oriente Médio, como chamavam os americanos, MENA, Middle East, Northern Africa, ou oeste da Ásia, sudoeste da Ásia, que é a nossa terminologia preferida. Você os coloca dentro dos BRICS 11, as decisões em conjunto de todos, os principais poderes decisórios dentro dos BRICS, todo mundo sabe quem são, Rússia e China. Ou seja, Emirados Árabes Unidos, Egito, Arábia Saudita e Irã agora vão estar em coordenação ainda mais próxima com Rússia em China e com o esforço diplomático de Rússia em China em trazer paz também para o Oriente Médio. E aí a gente entra... Essa provavelmente vai ser a nossa próxima conversa, porque aí a gente pode entrar em detalhes sobre o que Rússia e China estão fazendo na prática para desenvolver a sua agenda de paz no oeste da Ásia inteira. Aí entra como os chineses estão expandindo as novas rotas da seda, os esforços diplomáticos, o fato de que os chineses, antes mesmo da operação Dilúvio de Al-Aqsa, mandaram uma mini frota chinesa para a região também, até antes dos americanos. Os esforços dos russos de tentarem não só um cessar-fogo, mas especialmente um cessar-fogo humanitário e a continuação de uma negociação que todo mundo sabe que é impossível, mas que tem que ser continuada, que é uma solução para o problema palestino, do ponto de vista do Estado palestino. E isso foi reiterado na semana passada, em 3 diversas instâncias, pelo presidente Putin, pelo representante da Rússia na ONU permanente, Nebenzia, e pelo ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, numa bilateral com o ministro das Relações Exteriores do Kuwait. Isso é algo que está na minha última coluna, que no momento onde vocês vão estar vendo esse café, ela já deve estar circulando em inglês e provavelmente em português também. Então, isso é o ponto em que a gente está agora, que é a ofensiva calculada, extremamente meticulosa, diplomática de Rússia e China em tentar instaurar paz no Oriente Médio e o contragolpe das oligarquias globais rarefeitas, usando justamente os Estados Unidos e Israel, usando especialmente Israel, mas também os Estados Unidos, e vamos botar mais lenha na fogueira ainda, porque a gente só tem uma política que nós sempre aplicamos ao oeste da Ásia. É tacar fogo em tudo, que é exatamente o que está acontecendo agora. A maneira como eles estão tacando fogo, não condenando, pelo contrário, apoiando o genocídio que está acontecendo em Gaza sem parar, eles sabem que isso vai chegar a um ponto de descontrole absoluto, onde a gente tem uma série de hipóteses da situação ficar descontrolada, que chegam praticamente todas a uma guerra regional envolvendo praticamente todo mundo. Isso é o que eles querem. Não é necessariamente o que a administração americana quer, porque tem gente com um QI acima da temperatura ambiente em Washington, em diversas escalas. Eles sabem o que isso pode reverter para os Estados Unidos em termos de blowback, e aí a gente vai estar selando definitivamente, como se fosse um episódio de The Walking Dead, o caixão do Império definitivamente enterrado. Eles sabem disso. E é essa gente bem informada e relativamente racional que está lutando dentro do sistema, em diversos silos, em Washington, em Virgínia, em Maryland, para impedir que o negócio derrape totalmente fora de controle. Então, olha, não é agora que eu queria encerrar. Eu vou ter que encerrar por uma questão de tempo. Na verdade, a gente podia ir por mais 5 horas nessa história. Mas, bom, vamos lançar as bases para o nosso próximo café. Muito importante, a questão do timing. O que vocês têm que reter todos é importantíssimo.
Por que tudo isso está acontecendo agora e simultaneamente? Porque é uma conjunção de fatores literalmente uma conjunção de fatores. O fracasso absoluto do projeto Ucrânia, que agora está sendo demonstrado claramente no terreno. Daqui a menos de 2 meses, a ascensão do BRICS 11, ou seja, as decisões deles vão interferir diretamente no mercado mundial de energia, que é justamente o que as oligarquias mundiais não querem, porque isso vai levar, entre outras coisas, mais cedo ou mais tarde, mais para mais cedo do que para mais tarde, a gente chegar cada vez mais ao petro-yuan e a desaparição progressiva e rápida do petrodólar. E não se esqueça, no final do ano que vem, a eleição americana, onde tudo pode não mudar, considerando que o vencedor da eleição, provavelmente trucada, seja alguma coisa próxima do atual sistema do Partido Democrata, ainda que o boneco de pano continue sem conseguir achar o caminho para o banheiro. E no caso de Trump, se ele não for para a cadeia nos próximos meses, a única certeza que todo mundo tem é que ele não vai querer uma guerra que vai envolver os Estados Unidos e que pode terminar numa guerra global. Ele é um businessman. Isso não é um juízo de valor sobre os prós e contras de Trump. Não é o ponto aqui. O ponto é que não é um fazedor de guerras. E isso é o único ponto positivo de toda essa história plausível. Mas, para isso, o planeta inteiro vai ter que esperar 1 ano. Bom, chegando ao final, resumindo onde a gente está no momento, a guerra da Ucrânia, mesmo desaparecendo praticamente no mapa, que é uma guerra por procuração contra a Rússia, contra a Europa, que os Estados Unidos já venceram, porque eles conseguiram desindustrializar a Europa, cortar a Europa de fonte de energia barata da Rússia e jogar a Europa num revival não intencional, mas no caso de certas elites europeias, intencional, porque eles trabalham para os americanos, são quintas colunas, voltar para uma Idade Média. E uma guerra contra a China também, porque a guerra envolvendo a Ucrânia e contra a Rússia desestabiliza vários dos corredores das novas rotas da seda. Os BRICS. A ascensão dos BRICS tem que ser daqui a menos de 2 meses, que vai mudar toda essa conjunção fundamentalmente. E o fato de envolver Israel, que é, na verdade, um braço armado dessas oligarquias globais, em provocar uma guerra que pode virar totalmente fora de controle e que cumpre apenas um dos objetivos dessas oligarquias globais, que é manter o oeste da Ásia em fogo perpétuo, sem pensar nas consequências. É nessa conjunção que a gente está agora. Então, todos nós dependemos de uma liderança do Sul global, que vai ser provavelmente a do BRICS 11, para praticamente impingir à força uma situação de paz a uma série de elites perigosíssimas às quais só interessa o fogo em que eles estão querendo nos mergulhar atualmente. Então, eu deixo para vocês... Desculpe se é mais uma vez um painel apocalíptico, mas é exatamente onde a gente se encontra no momento. Quem quer botar fogo no planeta e quem quer nos salvar. Caneca do Donbass para vocês todos e até o próximo café.